Novamente o anjo aparece aos pastores que estavam próximos e indicam que uma estrela iria guiá-los até o Salvador que acabava de nascer. E aí que vem aquela frase: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. E eles imediatamente foram procurar Jesus onde ele se encontrava. Nós vemos ainda um relato, depois de Jesus já crescendo, algumas peripécias que aconteceram, né? Com 8 dias de nascido, era a regra que os pais levassem o filho varão para o templo e oferecessem 2 pombinhos de sacrifício no templo em agradecimento ao nascimento de um filho varão. Jesus era o primogênito, era varão, por conta disso eles foram cumprir aquilo que era do judaísmo. É interessante a gente ver que Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu judeu. O cristianismo é outra história, depois dele, que são seus ensinos. Mas ele viveu e cumpriu todas as leis. Ele foi muito obediente às regras daquela sociedade onde ele estava, embora trazendo todos os ensinos que trazia. E por conta disso eles vão ao templo. E na porta do templo tem lá aquele que recebia as pessoas, Simeão. E Simeão, ele sabia do nascimento do Salvador, do Messias. E então ele se encanta com a criança quando eles chegam, pega a criança no colo e simplesmente ele diz que agora ele podia fechar os olhos em paz, porque ele tinha visto o Salvador diante dos seus olhos. Mas Simeão, ele faz um alerta a Maria, que está lá no capítulo 2 de Lucas. Ele diz: uma espada transpassará também a tua própria alma. Maria, uma espada transpassará a sua própria alma. É o primeiro alerta. É considerado a primeira dor de Maria, porque ela sentiu a espada até entrando. Ela sabia das dores, ela sentiu, porque ele era um homem do templo, um homem santo. E ele dizer uma coisa daquela para ela a fez ficar muito preocupada. Neste período, depois do templo, é que os reis magos, aqueles que nós chamamos reis magos, que eram sábios, na verdade, sábios se aproximam porque também guiados pela estrela, também dirigidos para chegar até onde estava o Salvador, vieram. Mas o interessante é que eles vão primeiro ao templo procurar Jesus. E ali são informados que ele está lá em Belém ainda. Não tinha voltado para Nazaré. E eles levam para eles e são indicados pelo próprio governador Herodes, que dizem: olha, vocês vão e depois vocês voltem me contar como é que ele está, onde está. Mas a intenção de Herodes, ele não sabia onde Jesus estava. A intenção era acabar com ele, porque era um perigo para eles, que estava ali. E eles vão, levam ouro, incenso e mirra, que significa a nobreza, a sabedoria e a unção da morte. A mirra é para a unção da morte. Eles levam de presente para isso. Maria novamente fica impressionada com a mirra que eles apresentam, já como um símbolo de unção da morte para Jesus. Mas eles são avisados também por um anjo. O que a gente vê em tudo isso é que a espiritualidade agiu escancaradamente para afastar hordas de espíritos inferiores, poupar aquele ambiente, cuidar naquele ambiente para que tudo transcorresse de forma que Jesus pudesse chegar à tarefa que ele precisava. Ele estava indefeso, ele era um bebê na carne, como todos os bebês, dependendo dos cuidados dos outros. E esse anjo aparece e diz a eles: não voltem para falar a Herodes, vão por outro caminho, porque ele deseja matá-lo. E os reis magos saem por outro caminho e vão embora. Quando Herodes descobre que os reis chegaram lá, que conseguiram ver, e que o menino já tinha crescido um tanto e eles não voltaram, é que ele manda aquela ordem de que deveriam matar todos os meninos até 2 anos de idade, porque não sabia bem com que idade o menino estava.
E ele mandou matar todo mundo, para que também Jesus fosse morto ali. Mas novamente os anjos, Gabriel aparece e agora ele fala a José. É interessante porque agora ele se aproxima de José e diz a José: tire Maria daqui, o menino, leva para o Egito, porque ele corre risco aqui. José imediatamente, a obediência deles é tão grande, a espiritualidade, eles não contestam nunca. Então ele pega Maria, pega o menino e segue naquela noite para o Egito. E lá eles ficam mais um tanto de tempo até que Herodes morre. E quando morre, o anjo chega lá e diz assim: agora pega Maria e volta para Nazaré. E ele faz isso sem contestar. São poucas passagens que nós vemos José interagindo na história de Jesus, mas mostram a obediência desse homem, desse espírito que não colocou nada da parte dele, simplesmente foi cumprindo o que era previsto para ele cumprir. E assim, Jesus, já com 12 anos, é apresentado no templo. Eles vão à festa da Páscoa. E era normal que com 13 anos eles apresentassem os filhos no templo, os filhos homens no templo. Jesus está com 12, ainda não é a hora da apresentação, mas é a festa da Páscoa. E naquela festa, na hora de ir embora, são 3 dias de festa, cadê Jesus? Maria acha que está com José, porque parece confuso, mas que pais destrambelhado, larga o filho para trás, um não sabe se o outro está com ele, onde é que está Jesus? Né? Parece gente que está fazendo pouco caso. Não, existe uma razão para esse fato ter acontecido. Quando um filho era apresentado no templo, ele não mais podia ficar convivendo com a mãe. A educação dele, o cuidado dele, que até ali era a mãe quem fazia, quando ele era apresentado ao templo, ele tinha que ser entregue às mãos do pai. E o pai passava a cuidar. Ele virava companhia do pai, educação que o pai oferecia, agora era com o pai a conversa. Então Maria entendeu que ele foi ao templo com José, fez a apresentação. Não estaria com ela, porque agora José estaria responsável. Mas não era aquela apresentação. Então José achou que Jesus voltou para Maria. Por isso que houve esse desencontro e nenhum dos dois estava com Jesus. Quando eles percebem isso, os dois voltam imediatamente ao templo e o encontram dialogando com os sábios do templo. E aí é aquela pergunta que Maria faz para ele, o que é que, onde ele estava, que ele assustou, que eles estavam preocupados. E ele diz assim: por que é que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então ele confirma ali quem ele é. Ele confirma as palavras do anjo Gabriel, que diz que ela ia dar à luz a um filho de Deus, a um enviado. Ele confirma ali as palavras de Isabel, que disse a ela: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, né? Que era um espírito nobre que estava ali. E ele confirma as palavras de Simeão no templo, quando ele foi apresentado com 8 dias, que disse: agora eu posso fechar os olhos, porque já vi a face do meu Salvador. Então, verdadeiramente, neste momento, ele confirma tudo aquilo que falavam, que Maria ouvira a respeito dele. Ela não teria mais dúvidas a partir dali. Passam-se os anos e ele não se sabe precisar quanto, mas quando ele chega aos 30 anos, que inicia aquele messiato dele, né, toda a tarefa maior dele, Maria já está viúva. Então, entre esses 12 anos de idade e os 30, não se sabe dizer quando José desencarnou. E como viúva, e ele era o primogênito, o primeiro, o homem da casa, ele assumia a responsabilidade da mãe. Por isso ela estava sempre junto com ele, porque ele tinha que cuidar da mãe. Ele substituía o pai na família. Então nós vamos ver Maria todo o tempo do messiato dele, junto dele. Embora à distância, embora não interagindo, mas ela estava junto dele todo o tempo em que ele se apresenta ali. E aí nós vamos ver a Bodas de Caná, que é o primeiro movimento dele que demonstra os seus poderes, que até então
estavam cobertados. E é interessante porque o hábito era servir-se bom vinho na festa, logo no começo, que o pessoal aí sentia. Aí quando todo mundo estava meio altinho, podia o vinho barato, porque ninguém ia perceber mais nada. Era o costume da época. Então serviram o vinho, acabou o vinho, e a Maria percebeu, eram parentes dela, eram primos dela, ela percebeu e foi falar para ele que acabou o vinho, né? E era muito feio ter tantos convidados, você não tem o vinho para servir. Ficava feio para a família, uma situação desagradável. E a Maria vai falar do vinho para ele, e ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E aí parece descaso de Jesus a expressão para ela, mulher. Mas não é descaso. A palavra mulher, naquele momento, era como se fosse assim, senhora. Mãe, senhora, era uma mulher de elevada condição. Não era o sentido pejorativo da palavra. Era até uma reverência que ele fazia a ela. Quando chama senhora, minha mãe, senhora. Esse, que tenho eu contigo? Quer dizer, que tenho eu com os problemas que você está arranjando aí, né? Ainda não é chegada a minha hora. O que você quer que eu faça? Não é a hora ainda. Maria, ela é mãe, né? E mãe manda, né? E não tem conversa, porque ela nem dá bola para o que ele fala. O relato bíblico é que ela se vira para os empregados da casa e diz simplesmente a eles assim: fazei tudo o que ele vos disser. Virou as costas e saiu. Largou Jesus pela conta. Né? Então, ela, naquele ato tão íntimo da vida, de uma festividade em família, ela acaba mostrando o espírito que ele era. Porque é onde ele faz o milagre para transformar a água em vinho, e todos ficam até encantados, dizendo: mas não dá para entender, vocês guardaram o melhor vinho para o final. E era a água transformada em vinho. Neste momento, nós vamos ver então quais foram as 7 dores de Maria. 7 momentos de dor para o coração dela, nesta vida como mãe de Jesus. Primeiro, a profecia de Simeão lá na porta do templo: uma espada transpassará o seu coração. Por conta disso, aquilo doeu profundamente, porque era como se alguém dissesse, imagine, olha, cuidado, seu filho vai sofrer alguma coisa daqui a pouco. Qual é a mãe que é dormir sossegada? Nenhuma. Maria experimentou a mesma pontada no coração. A segunda dor, a fuga para o Egito, porque era a incerteza de serem presos e matarem o filho dela. Então a fuga para ela foi uma coisa dolorosa. A terceira, o desaparecimento dele lá no templo com 12 anos. Mãe fica desesperada, esse filho some dos olhos dela. É um desespero total. Ela quer achar esse filho de qualquer jeito. Então, ela passa por essa aflição, por essa dor, 3 dias para encontrar Jesus. Depois, nós vamos ver a quarta dor, que é o encontro dela e Jesus, agora a caminho do Calvário. Ela assistiu de longe a prisão, o julgamento, o martírio, até a crucificação. E o questionamento é: por que o meu filho? Ele nunca fez nada de mal para ninguém. Ele só fez o bem. Por que Deus, o meu filho? Por que ser tratado assim? Como toda mãe faria esse mesmo questionamento. Maria não era diferente. O seu coração estava triturado. Então a grande dor dela é quando ela vai ao encontro dele e Jesus está carregando a cruz a caminho do Calvário. E é aquele momento que ele cai com o peso da cruz. E ela está ali. Não pode interferir. Não pode socorrer. Imagina o desespero dessa mãe. A quinta dor, ela assiste o sofrimento e a morte dele na cruz. As lanças, o fel, o escárnio, a coroa de espinho, todo aquele sofrimento, ela viu ali, ao vivo, a cores diante dos seus olhos. Uma dor inenarrável para o coração materno. A sexta dor,
quando ela recebe o corpo dele que foi tirado da cruz. Ali ela se acabou. Ao receber o corpo do filho morto, quando é tirado da cruz. E a sétima dor dela é quando ela observa o corpo dele ser depositado no Santo Sepulcro. E aquela ideia, nunca mais, né? Acabou. Ali foi a dor que essa mãe passou e que a gente, de pensar, se emociona, a gente sente o que, imagine, que coisa que a gente vê. E ela passou, são as 7 dores. Essas 7 dores, em cada uma dessas dores, ela foi recebendo um nome. Então você tem Nossa Senhora das Dores, por causa disso. Essas classificações que o povo foi dando é de acordo com as dores que ela foi passando. E eles foram, então, nomenclaturando. Mas a história de Maria não se fechou. Jesus encerra na cruz a sua vida no corpo físico. Nós sabemos que ele ressuscita, nós sabemos que ele fica mais 40 dias entre os céus, orientando, e que depois ele vai verdadeiramente para o mundo espiritual. Mas ela continua. Maria, ela vive até aproximadamente 82 anos de idade. Então, ela, imagine que quando Jesus nasceu, ela tinha 14 para 15. E ela viveu até 82 anos de idade. Ela, depois, naquele momento da crucificação, é interessante, né? Porque são 12 apóstolos, todo mundo sumiu, um traiu, 10 lá desapareceram na curva, e um ficou, que era João. E aí Jesus diz, mulher, eis aí teu filho. João, o menino, eis aí tua mãe. Quando Jesus fala isso, é algo muito importante, porque quando ele diz, mulher, eis aí teu filho, era simbolizando que ela seria a mãe de todas as criaturas. Todos nós somos filhos dela. Todos nós estamos na proteção dela. Eis aí teu filho, cuida deles como cuidou de mim. É isso que Jesus estava dizendo. E quando ele diz, jovem, menino, eis aí tua mãe, ele recomendava que ele assumisse o papel dele e cuidasse dela, assim como nós devemos cuidar das mães, dos idosos, de todos aqueles que nos deram a chance da vida, que nos antecederam. É uma questão de cuidado. Jesus faz um convite ao cuidado. João, ele vai embora para Éfeso, onde ele desenvolve a tarefa dele. Maria vai e fica um pouco de tempo com a família de José, depois da crucificação, e João mais tarde volta a buscar Maria, porque ele lembra do compromisso que o Cristo entregou nas mãos dele, a própria mãe. E aí ele leva Maria para Éfeso, e eles vão morar numa casinha, num promontório em Éfeso, onde via o mar, via a estrada. Ele lembra do compromisso que o Cristo entregou nas mãos dele, a própria mãe. E aí ele leva Maria para Éfeso. E eles vão morar numa casinha, num promontório em Éfeso, onde via o mar, via a estrada, ficava no alto de uma colina. Maria começa uma tarefa muito bonita ali, porque enquanto João pregava a boa nova do reino, Maria acolhia os doentes, aqueles necessitados, todos que o procuravam. A casa dela, verdadeiramente, foi a primeira casa do caminho. Aquela que foi acolhendo todas as pessoas. E ali ela falava do Cristo. Ela contava da sua vida e curava as feridas, as dores, as aflições, a fome, amparava todas as criaturas. Era uma peregrinação todo o tempo na casa dela. E isso foi até o final da sua vida. Então, ela viveu em Éfeso, fazendo divulgação, porque ela era uma apóstola de Jesus. Não eram só aqueles homens, aqueles 12. Tem mulheres que estiveram com ele. Joana de Cusa estava com ele, também trabalhando. A própria Maria de Magdala, que também vai trabalhar como apóstola da sua mensagem. Maria, mãe de Jesus, elas são todas ali envolvidas nessa pregação e nessa disseminação da mensagem cristã. Então, Maria, por conta disso, da ajuda, da bondade, do carinho, da misericórdia, aquela casa fica sendo conhecida como a Casa da Santíssima.
era santíssima, ela era santa, de tão boa. A gente costuma ainda dizer isso, uma pessoa muito boa, a gente diz, essa pessoa é santa, é tão boa que é uma santa. São expressões que estamos trazendo de lá, do nosso passado. E aquela era a casa da Santíssima. E um dia vai um leproso àquela casa. Maria cuida daquelas feridas, conforta aquele homem. E também ele questiona a respeito da vida. E é onde ela diz, tudo passa. Lembram que depois o Chico relembra, ele também no momento de dificuldade é lembrado dessa fala, ela diz, isso também passa. Ela fala para ele, só o reino de Deus é bastante forte e nunca passará de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Tudo mais passa. Só o amor vai ficar em nós. Tudo passa. Tudo é momentâneo. Só o amor será eterno em nós. E aí ele agradece como Mãe Santíssima. E ela recebe o título de Mãe Santíssima do povo. Que também nós temos que tomar esse cuidado, que às vezes alguém fala numa prece, Mãe Santíssima, olhar por nós, qualquer coisa que nós falamos assim, alguns podem querer criticar que estamos usando um dito religioso, igrejeiro. Não, é o título natural dela. Ela é a Mãe Santíssima. Esse título é dela por direito, desde aquela época. Não tem nada a ver com as religiões que vieram surgindo depois. Já era o título dela. Portanto, crime nenhum em usarmos a expressão Mãe Santíssima para ela. Porque verdadeiramente ela o é. Mãe Santíssima. Com o título de direito. E depois, na sua velhice, Maria então está já enfraquecida. E aí ela está aquietada uma noite em oração, quando ela vê alguém entrar na casa. É tarde, é noite, João estava ocupado nos afazeres lá, nas pregações com os outros companheiros. E ela vê aquele peregrino que entra e a chama por Mãe Santíssima, como tantos a chamaram. E ela está ali, aquietada, ele se aproxima dela. E começa a falar do reino de Deus, das belezas, da bondade, do amor, de coisas tão lindas para ela. Naquele instante, Maria começa a pensar, essa voz, eu conheço essa voz. Quando ele estende as mãos para pegar a mão dela e beijar, e ela vê as chagas. E ela corre os olhos para os pés e vê as chagas. E aí ela diz, meu filho, é você, meu filho. E ele abraça aquela mãe e beija e diz, eu vim te buscar para estar comigo na casa do meu pai. Maria entra naquilo que hoje nós poderíamos chamar um estado de coma. E quando eles chegam, ela já não responde, ela já não vê, ela está quietada no leito. Ela permanece assim mais 2 dias. Todos vêm se despedir dela. Todos aqueles apóstolos, uma romaria na pequena casa de Éfeso, para se despedir dela. E até que ela verdadeiramente se desprende com Jesus para seguir adiante. Mas mãe é mãe. E ela era mãe da humanidade. Então ela não quer ir. Ela quer primeiro ir a Nazaré, ver como está a sua cidade, os seus. E ela, imediatamente, seu pensamento a transporta a Nazaré. Vê toda a família. Despede-se de cada um em espírito. Aí ela vai ver os primeiros cristãos que estão lá nas prisões, que estão aguardando ser jogados nos circos para as feras. E ela vai. Ela vai para levar um eflúvio de paz, de esperança, de tranquilidade àqueles corações aflitos. E eles estão em agonia, porque o circo está armado, pronto para a mortandade. Então ela percebe uma jovenzinha, se aproxima da jovenzinha e olha como o Espírito faz. Falou aos ouvidos dela
cante, minha filha, cante. Cante as glórias do Senhor. E a jovenzinha do nada começou a cantar no meio da prisão. Daqui a pouco eram todos aqueles mártires cantando o mesmo hino, fortalecidos, amparados, e assim eles entraram naquele circo romano cantando para serem estraçalhados pelas feras. Aquele povo que estava ali para aplaudir o desespero, a angústia, a aflição diante do massacre que ia ser cometido, ficou frustrado. Não entendia como aquelas pessoas poderiam ter tanta paz no olhar, tanta calma e cantar mesmo diante das feras. Maria seguiu então para o mundo espiritual. E aí nós vamos então, fechando as nossas reflexões, lembrar que no mundo espiritual, Maria continua trabalhando. É a mãe de Jesus, incansável pela causa do bem que o filho dela veio trazer para a terra. Ela continua trabalhando nas regiões mais difíceis, onde a dor é muito maior, especialmente naquelas regiões de espíritos suicidas, de espíritos comprometidos. Ela vai acolhê-los. Ali existe o Hospital Maria de Nazaré. Ali existe um Instituto Maria de Nazaré, para acudir, para acolher todas essas pessoas que estão ali. Então, há uma frase que diz que ela continua o seu trabalho, recebendo agora o título de Maria, Mãe dos Desvalidos. É ela, Mãe de Jesus. É ela, Mãe Santíssima. É ela, cheia de graça. É ela, Mãe dos Desvalidos. Socorro dos aflitos. E existe nesse local uma legião dos servos de Maria, que trabalham com ela para acudir todas essas almas que estão sofridas naquele instante. Ela, em momento algum, se antes ela curou lepras do corpo físico, agora são as lepras da alma, as feridas da alma, que ela vai cicatrizando uma a uma, com o seu carinho e a sua atenção. Então nós só podemos usar para Maria o poema de Amaral Ornelas, trazido pelo Chico Xavier no Parnaso de Além-Túmulo, que diz: Ave Maria Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Mãe de Jesus, olhai por nós. Muita paz.